conhecer você. Nós temos a Iraci. Onde está você? Aleluia, que bênção, querida. Seja bem-vinda. Certamente Deus usou os irmãos para trazer você aqui nessa noite. E a Elisane, é isso? É você? Seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Como é que nós recebemos eles, queridos? Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que nessa noite o Espírito Santo possa estar capturando vossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos aí alguns irmãos que se batizaram esse final de semana, esse sábado. Queria chamar o pastor Auri aqui comigo, o nosso pastor de apacentamento, e a pastora Lenira, venha junto, para estar entregando então os certificados. Amém. Glória a Deus. Nós fizemos aí um DVD com tudo programado ali. Então eu queria chamar o Evandro, Elisandro, Alice, fica mais fácil. Vida Elisiane. E o David. Já chegou? Está aí? O David. Nós temos também a dona Dalzira. A dona Dalzira, ela não está, então a dona Miguelina vai receber por ela, amém? Aleluia. Nós louvamos ao Senhor pela decisão dessas famílias aqui, desses irmãos, aleluia, por ter tomado a decisão então de ir às águas. Certamente o Senhor Jesus estava lá, certamente estava colhendo vossos corações, e certamente será marcado na vida de vocês, amém, irmãos? Certamente. Nós ficamos felizes pela decisão de vocês, imagine Jesus, amém? Glória a Deus. Vocês podem aplaudir a eles, queridos, pelo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém. Eu queria também nós queremos ouvir hoje o testemunho da Juliana, hoje nessa noite. Eu acho que o pai vem junto com o Antoninho, está acordadinho, né? Essa família é vencedora no Senhor, amém, irmãos? E a Ju vai contar aqui um pouquinho, testemunho do que Deus fez nesses dias, 30 dias isolado dentro do hospital, amém? Boa noite, irmãos. Bom, então hoje eu quero compartilhar com vocês o milagre do Senhor nas nossas vidas. O Antônio, desde antes de nascer, nós já lutava pela vida dele. E ele nasceu e aos 6 meses ele começou a convulsionar. E ele tinha de 10 a 30 convulsões por dia. E a gente trocava médico, medicações, orava. Só que eu não entregava ele para o Senhor. Eu orava, mas eu queria resolver. Eu orava, mas eu confiava em tal remédio, em tal médico, em tal exame. E ali a gente foi. Durante 6 meses assim. Sempre orando, mas eu tentava resolver com as minhas próprias mãos. E chegou um dia que eu não conseguia mais ver ele convulsionar. Até então ele convulsionava e eu resolvia o que tinha que ser resolvido e aquilo passava. E chegou um dia que eu não consegui mais ver. Cada vez que ele convulsionava, eu me desesperava junto com ele. Porque eu não sabia mais o que fazer. Ele já tinha sido internado, ele já tinha tomado todas as medicações possíveis. E era uma convulsão de difícil controle, segundo o médico, e nada resolvia. A gente chegava em casa, dava os remédios na esperança e continuava tudo do mesmo jeito. E naquele dia eu disse: Deus, eu não posso fazer mais nada. Acabou.
mas eu não posso desistir. Ele é meu filho. E eu fui fazer um exame. E esse exame deu pior do que quando ele não tomava remédio. Aí o meu mundo acabou naquele dia. No outro dia eu fui na médica e eu orei antes de sair de casa. Eu pedi, Deus, assim como Maria foi tua mãe e sofreu, eu não quero mais ver o meu filho sofrendo. Ilumina aquela médica, faz dela um instrumento para curar o meu filho. E eu fui. Só que eu cheguei lá e recebi o pior diagnóstico. Inclusive, aquele dia, o pastor Célio e a pastora Elizabeth estiveram lá em casa orando com nós. A Marlene e o Graciola também. E eu não aceitei aquilo. A médica disse que o meu filho tinha uma síndrome e que nós ficaríamos 30 dias isolados do mundo e que essa medicação vinha de outro país. E eu pedi o que essa medicação causava. Simplesmente ela pode parar os rins, fica 2 dias na UTI e volta, pode dar... Não olha na internet, a médica me disse, porque senão tu não vai fazer. E eu fui para casa, é claro que eu fui olhar na internet, né? E lá dizia tudo de mais ruim que existe, tinha naquela medicação. E eu fui contra, só que eu ia contra e as coisas se encaminhavam para que ela fosse feita. E aí então eu mudei a minha oração e eu comecei a pedir ao Senhor que Ele colocasse aquilo no meu coração se fosse da vontade dEle. E Ele começou a colocar. Eu comprei aquelas medicações no último dia do prazo máximo porque eu não queria comprar. E aquelas medicações chegaram. E o dia que elas chegaram na casa da mãe. E a mãe abriu e já orou. E quando eu olhei aquelas ampolas, eu disse, Deus, como pode umas coisas tão pequenininhas fazerem um dano tão grande na vida de uma criança? Eu não sabia se eu ia voltar para casa com meu filho naquele dia. Mas eu tinha que ir, era aquilo que estava à minha frente, ele estava convulsionando 30 vezes por dia. E aí eu chamei o André e o Breno e eu orei sobre aquelas medicações. E eu disse, Deus, o meu filho é teu, ele não é meu. Ele é Emanuel e tu tá com ele. E é tu que vai cuidar dele. Eu somente vou ir para aquele hospital como um instrumento teu, que tu me colocastes como dele, para cuidar dele. E pedi, só tu, Senhor, pode tirar o efeito colateral dessas medicações. Essa medicação veio de ti, Senhor, e o que tu faz é perfeito e não tem efeito colateral. E Ele tirou todo o efeito. Nós fomos e antes de sair oramos de novo e pedimos que Ele fosse à frente, que Ele escolhesse o leito, o enfermeiro, o guarda da porta pela qual nós ia passar. Ele escolheu tudo, irmãos. Antes de sair de casa, nós já estávamos com o número do quarto na mão. Nós nem passamos pela emergência, era onde teríamos que ficar aguardando um leito. Ele providenciou tudo para nós. E nós fomos. E uma amiga minha me disse, tu vai com a cara e com a coragem, porque não tem o que fazer. Eu disse, não, eu vou com Deus. Eu não vou nem com a cara e nem com a coragem, porque se eu não for com Deus, eu não vou ter nenhum dos dois. E eu entreguei ele de verdade. E no primeiro dia, na primeira injeção, Deus fala comigo. Eu vou fazer o devocional e pego o pão diário e olho ali o versículo e abri a Bíblia e li. Ele falou diretamente comigo o que eu tinha que consertar na minha vida. E irmãos, eu me apavorei tanto com aquilo que falou tão direto comigo, que eu fechei a Bíblia e dei um tempo para mim mesmo. E quando eu abri a Bíblia, eu fui abrir de novo para conferir, né? Eu disse, eu vou ler de novo. Naquele versículo não estava escrito aquilo que eu li. Não estava escrito aquilo que eu li. E eu procurei aos arredores e eu não achei. Não sei se um dia eu vou achar. Porque foi o Senhor que falou comigo. E a partir daquele momento eu comecei a orar em cima daquilo que eu precisava fazer. E comecei a pedir perdão por ter tentado resolver com as minhas próprias mãos.
E ao 5º dia, ele não tinha tido mais nenhuma convulsão. E no 5º dia ele teve 30, uma seguida da outra, que eu contei. E eu não fiz nada. Eu não chamei enfermeiro, eu não chamei médico, eu não chamei ninguém. Eu só olhava para ele e dizia: Deus, essa medicação veio de ti? É tu que está cuidando dele? Doença nenhuma é mais forte do que essa medicação. E ele foi se acalmando. E a enfermeira logo depois veio, a pressão dele estava 4/2. Imaginem, 4/2, ele estava brincando. E eu só dizia: Senhor, esse aparelho não é teu, Senhor. O teu aparelho de pressão é outro. Ele não está com a pressão 4/2. Dali praticamente 40 minutos ela voltou, a pressão dele estava 11/7. Tinha voltado ao normal. E a gente viveu, e a partir daquele dia, ele nunca mais teve convulsão. Ele fez as 28 aplicações, ele não teve nenhum efeito colateral. O pastor Célio ungiu o quarto, e ele foi selado pelo Espírito Santo, e nada aconteceu para ele. Nada, ele não teve nada. A melhora dele esperava-se no 14º dia. No 7º dia, a doutora me disse: o cérebro do Antônio é o cérebro de uma criança perfeita. A imunidade dele baixaria a 0, que ele hoje, por exemplo, teria que estar em casa isolado. A imunidade dele não saiu do lugar, permaneceu no 7º e não sei quanto lá, durante os 30 dias. E a minha oração todos os dias era: Senhor, mais um dia eu entrego em tuas mãos. O Antônio é teu e a providência é tua. E lá nós ficamos, irmãos, 28 dias. Se eu disser para vocês que foi bom, vocês vão dizer que eu sou louca. Ficar no hospital 30 dias isolada é bom, mas valeu a pena cada minuto que eu fiquei lá dentro. O meu filho foi curado, a minha família foi restaurada. Lá em casa ninguém vivia mais, era todo mundo ao redor dele, esperando o momento que ele fosse convulsionar para socorrer. E hoje a gente vive a alegria de ter ele, uma criança normal, fazendo tudo aquilo que ele não fazia. Eu dizia: Senhor, tu dissestes que as crianças são o reino de Deus, deixa ele reinar para ti. Tira todos os limites dele. Ele era limitado, ele não pegava nada na mão, ele não sentava, ele era um pezinho. Hoje ele faz tudo, eu largo ele de um lado da sala, ele vai parar lá no outro. Então eu só tenho a agradecer a Deus, porque aqueles 30 dias eu conheci o verdadeiro amor de Deus. Ele me levou para o deserto para me provar, não foi nem para mostrar, mas para provar o amor que Ele tem por nós. E hoje eu entendo também o porquê nós viemos para aqui, que quando a gente veio para este lugar, a gente não entendeu muito o porquê. E hoje eu entendo que nós precisávamos de pessoas, nós precisávamos de quem se preocupasse com nós, porque nós não sabíamos pelo que nós ia passar, mas Deus sabia. E Ele nos trouxe. E eu agradeço de coração a oração de cada um de vocês, porque essa é a resposta que Deus dá quando a igreja ora. Os pastores, o pastor Célio, a pastora que não nos abandonaram, e a todos que direto ou indiretamente estiveram preocupados com nós, eu agradeço e estão nas minhas orações todos os dias. E esse é o meu milagre, que ainda falta caminhar e falar, mas eu já tenho declarado que o fisioterapeuta é o Senhor e o fonoaudiólogo também é o Senhor. E o Senhor sabe o dia que Ele vai caminhar e que Ele vai falar. E no 26º dia, a médica chega no quarto e diz: vamos fazer todos os exames. No 28º, vocês só fazem a aplicação e vão para casa, porque esse cara é um campeão. Eu nunca atendi ninguém que nunca teve nada. Então o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é tudo na nossa vida. E nada é impossível para aquele que crer. E que nem a Léo disse quinta, eu não tocava nele, eu só pedia. Quando eu toquei e deixei ser tocada, Ele resolveu tudo.
E Ele está presente nas nossas vidas sempre. Basta nós crer. Eu nem precisava ministrar mais. Amém? Esse é o Deus que nós cremos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, Mateus 7, versículo 24. Aleluia. Senhor, nós abençoamos, Deus, e declaramos que os fiéis da terra serão, Deus, regozijados, Senhor. Abençoa os dizimistas, os ofertantes deste lugar, Senhor. Obrigado pela fidelidade, Senhor, porque sabemos, Senhor, que o Senhor os recompensará, Senhor. Aleluia. Mateus 7, capítulo 7, versículo 24. Um texto bastante conhecido, mas certamente o Espírito Santo quer nos levar hoje para uma direção. Aleluia. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado como um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram as torrentes e sopraram os ventos, e bateram como um ímpeto aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras, não põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram as torrentes, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi sua queda. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que todos nós passamos por alguns ajustes na nossa caminhada cristã. Todos nós passamos por ajustes. Aquilo que nós acreditávamos ontem, amanhã pode ser que nós venhamos refazer o nosso pensamento. E nós venhamos então remoldar algumas coisas e nós achamos que até então era normal. E o que eu estou querendo ministrar nessa noite certamente é algo que está acontecendo conosco mesmo. Eu posso dizer assim que quando nós... Pedir um pouquinho mais de retorno, irmão. Que quando nós começamos a entender o que Deus quer fazer em nós e através de nós, nós precisamos entender o que Jesus disse na sua palavra. E na sexta-feira, no fechamento da sala de oração, foi meio que no ímpeto, nós estávamos com a Bíblia aqui em cima daquele pedestal e nós fizemos um círculo ao redor dela e começamos a orar. E as nossas palavras foram que o Senhor saltasse para dentro do nosso coração e que a palavra do Senhor fosse o centro de todas as coisas. Porque quando nós entendemos que a palavra do Senhor é o centro de todas as coisas, ela fica como se nós ficássemos em órbita ao redor de uma força que nos atrai. Então, quando isso acontece, nós reconhecemos a força contrária, o espírito da contrariedade. Contrariedade, isso é o termo. Aquilo que vem contra nós, a força maligna, gerada em bastidores. E o Senhor vai nos mostrando em sonhos, em revelação. Nós só estávamos orando lá em cima e o Espírito Santo me disse, olha, verdadeiramente, quando há concordância eu entendo. E só uma maneira de você descobrir isso, porque só existe um intercessor, é o Espírito Santo. Nós podemos orar, nós podemos clamar,
mas o intercessor de verdade sobre nossas vidas é o Espírito Santo. E Ele nos cobre de intercessão através de gemidos inexprimíveis. Está na sua palavra. Mas como nós podemos manifestar os frutos se as obras do Senhor Jesus ainda não estão manifestas em nós mesmos? Como nós podemos manifestar os frutos? Sabe, a vida quebra muitas coisas. Muitas coisas acontecem no meio do caminho. E de verdade, quando nós entendemos o porquê e qual é a relevância, porquê que Jesus permite, como a Juliana contou nessa noite, que ela foi levada a este lugar, e eu acompanhando ela, eu percebi que isso de verdade era o Senhor se movimentando dentro dela também. Aquele quarto se tornou um lugar de adoração, um quarto pequeno, mas nós levamos o som lá, e a Bíblia falada, e livros, e aquele lugar parecia uma esfera de adoração lá dentro. E nós sentimos isso quando nós entramos lá. Mas quando nós entendemos que somos levados para algum lugar, certamente, como a Juliana declarou hoje nessa noite, nós podemos se tornar mais fortes. Quando nós entendemos que as crises, até nas questões conjugais, que num primeiro momento podem se tornar umas catástrofes, mas se nós entendemos o que Deus quer fazer conosco, então nós saímos mais fortes, nós se fortalecemos. Mas precisamos edificar, e não podemos edificar sobre qualquer coisa. Até podemos edificar sobre qualquer coisa. Podemos levar um evangelho meia boca. Qualquer dor de barriga, a gente não quer estar com Jesus. A gente é instável no prazer de estar na casa do Senhor. Podemos viver assim, claro. Podemos. Podemos fazer o jeito que nós quisermos. Afinal de contas, nós somos livres para fazer o que quisermos. Porém, quando nós entendemos o eterno, e entendemos que aquilo que nós vivemos não durará para sempre, então nós começamos a movimentar para arrumar algumas coisas que estão fora da ordem. Aparentemente tudo é aceitável na hora de edificar. Mas quando nós construímos uma casa física, nós percebemos se tiver alguma coisa feita de maneira errada, em cima de uma fundação errada, logo as brechas começam a aparecer. As fissuras. Não adianta você colocar uma massa corrida lá, irmão. Você vai fazer apenas tapear a aparência, mas aquilo é mais profundo na maioria das vezes. Porque quando a base não é sólida, as brechas aparecem, e é por ali que entra o nosso adversário. Satanás lhe procura que nós venhamos fundamentar uma caminhada cristã meia boca, justamente para que ele possa entrar. Meu Deus, tem tanta coisa. E quando ele entra para dentro, ele começa a fazer o seu estrago. Ao ouvir a palavra, nós temos um propósito, é o conhecimento da verdade, mas nós precisamos alimentar a fé. Mas o que fundamenta de verdade, quando a nossa fé ela é startada, então nós começamos a praticá-la. Começamos a praticar aquilo que nós recebemos. Porque se nós fundamentarmos a fé dentro do nosso coração e não praticar, então ela é vã, é apenas religião, irmãos. É apenas um ato religioso. Os fariseus faziam isso muito bem. Iam para seus cultos, jejuavam, oravam, dizimavam.
E mesmo assim o Senhor chamava eles de periféricos. Sabe, queridos, uma casa física, até mesmo quando antes de você fundamentar o piso, se você não tiver compacto aquele lugar, o piso mesmo vai começar a ceder, vai começar a rachar. Para isso é preciso um tratamento. Algo precisa estar firme, não adianta eu querer disfarçar, colocar algo bonito em cima, se você não firmar bem embaixo. Eu fui vendedor de cerâmica por muitos anos, eu sei o que estou falando. As pessoas faziam uma base errada, tudo errado, mas o problema estava aqui na cerâmica. Eu estou falando isso para que você consiga entender tudo que está embaixo, tudo aquilo que o Senhor enxerga, e aquilo que é aparente, de maneira alguma vai deixar de ser manifesto. Não. Vai aparecer. Vai aparecer. O cristianismo é uma caminhada, não tem nada a ver com sorte. Alguns dias eu ouvi de alguém que a única sorte foi lançada abaixo da cruz. Eu acho que foi a Léo que falou. Onde as vestes de Jesus foram repartidas, e então os soldados tiraram a sorte entre eles e dividiram aquilo que deveria estar por inteiro. Mas que sorte você encontrou um médico bom. De verdade. Não é assim que funciona numa casa afirmada por Jesus. Não existe coincidência. Não existe acaso. Existe a mão do Senhor quando nós permitimos. Deus, Ele quer inteireza de coração. Nós não podemos ser parcial, nós não podemos fazer aquilo apenas que cremos. Ah, mas se alguém quiser que eu me converta, que venha aqui orar por mim. Se alguém quiser falar comigo, me ligue. Afinal de contas, Deus, Ele nos quer por inteiro. E quando Deus nos quer por inteiro, o Senhor jamais vai dar uma cobertura antes de nos dar uma base. Nós não começamos nada pelo telhado, irmãos. Nós começamos pela estrutura. E a maioria das coisas que se refere à estrutura não aparece, não é visível. Alguém já construiu, sabe disso. Né, Valdes? Tu bota um monte de dinheiro para baixo da terra e ela não aparece. Sabe, um altar que é feito para o Senhor, na maioria das vezes, o homem não consegue enxergar. Porque aquilo que é feito através do Espírito Santo, de maneira espiritual, não precisa ser visível, mas você sabe que vai ser firmado em algo sólido. Jesus conhece o valor. Por isso que entre nós ainda há muitos fiéis que manifestam obediência e não estão preocupados com aquelas longas pregações sobre finanças e outras coisas mais. Fica massificando a igreja. Nós preocupamos mais com a palavra porque nós entendemos que fidelidade é uma questão de escolha, é uma questão de entendimento. Nós percebemos que o fiel, ele vai se despertar para a fidelidade, ele vai continuar sendo fiel. Mas o cara que quer ser desobediente, ele vai ser desobediente em todas as áreas. Ele pode sair da igreja e ir para a balada. Eu já vi isso já. Ele pode, não pode? Ele pode. É uma escolha dele.
A edificação é aquilo que Deus proporciona que nós venhamos construir, ser sólido. E alguns dentro da casa, nós precisamos trazer isso para o espiritual, amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que o homem constrói, mas a mulher é que edifica. Em Provérbios capítulo 14, diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, porém, derruba com as suas mãos. Quem anda na sua retidão teme o Senhor, e aquele que é perverso, os seus caminhos o despreza. Sabe, dentro de uma casa é preciso haver um conjunto. Se não houver um conjunto, de nada adianta o homem, com sua força, querer construir algo da sua maneira, se o conjunto todo não estiver funcionando, porque quem edifica é a mulher. A mulher, ela tem um papel muito importante. Por isso que Jesus fez logo em seguida, ele disse: não vou perder mais tempo. Eu vou construir, através deste homem aí, vou tirar algo que vai edificar a vida dele. Então Deus fez a mulher, para que o homem entrasse nos seus fundamentos de edificação. E quando nós entendemos os fundamentos, nós começamos a se movimentar em retidão. Algo sólido. Porque praticar a palavra de Deus na igreja, irmãos, é muito fácil. Afinal de contas, vocês estão sentados aí ouvindo a palavra. É fácil demais. Mas dia a dia, a nossa carne é energizada pela nossa alma. Dia após dia. Toda a energia da alma, ela manifesta em nossa carne. E aí nós temos uma luta ferrenha pela frente. E então, nós vamos perceber de verdade como é que está a nossa caminhada. A Bíblia fala que os ventos sopram, as torrentes vêm, a conspiração se manifesta, e tudo acontece. Todos nós temos o dia mau, todos nós temos aquele dia difícil, aquele tempo difícil. Não precisa nem ser um dia, a Bíblia fala um dia mau, mas não necessariamente é um dia físico, porque para Deus o tempo não é contado da mesma maneira. Nós podemos passar um período difícil, um tempo difícil. Porém, se as torrentes que vêm repentinamente não são esperadas, naturalmente nós vamos cair. Nós precisamos saber que o dia mau vai vir. Jesus, ele falou isso. No mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, porque quem? Eu venci o... As torrentes vêm, irmãos. É difícil nós entendermos as quedas. A maioria das quedas são proporcionadas pelo Senhor. Nós temos um exemplo das torrentes. A Bíblia fala nesse texto sobre as torrentes. Mas enquanto eu escrevi essa palavra, eu me lembrei das torrentes do Negueb. É interessante porque as torrentes do Negueb, elas percorrem num lugar árido, muito seco. Mas quando a gente vê as torrentes sendo lançadas e as águas correndo, é algo maravilhoso demais. Apesar de ela levar tudo que vem pela frente, se as pessoas não estão preparadas por sair daquele curso onde as águas vêm, certamente elas vão sofrer dano. Porém, quando ela vem, ela encharca a terra, e aquilo que era seco e morto começa a gerar vida tudo ao redor. Então, quando as águas, as torrentes vêm, o propósito do Senhor, na maioria das vezes, é para que nós venhamos ter vida.
Faz me lembrar da canção. Pastor Judson, ele canta. Na terra seca sou eu. E ele começa a dizer: Senhor, a minha oração se tornou em sequidão. Ele diz: a terra seca sou eu. É preciso reconhecimento diante do Senhor. E ele ainda fala na mesma canção, em canções repetidas, fala em orações repetidas e canções repetidas. Mas a boa notícia é que nós podemos fundamentar, porque a rocha nunca saiu do lugar. Aleluia. Nós podemos. Esse é o nosso desafio nos nossos dias. E nós precisamos às vezes de ajuda para encontrar a rocha. Não se constrói as coisas sozinho. Não se constrói sozinho, irmãos. Nós precisamos. Vamos trazer para o físico, para nós entendermos o espiritual. Nós precisamos do pintor, nós precisamos do marceneiro, nós precisamos do pedreiro, nós precisamos daquele cara para descobrir onde é que está a rocha, que ele vem com a sonda. Nós precisamos daquele cara que faz a estaca para encontrar a rocha. Enfim, nós precisamos da igreja, irmãos. Pegou? E às vezes nós precisamos chamar alguém que é daquela área. Às vezes é na área do casamento, às vezes é na área pessoal, às vezes é na área de finanças, às vezes é na área espiritual, às vezes é na área da alma. Nós precisamos chamar alguém e dizer: olha, eu quero construir a casa do jeito certo. Eu quero construir. Sabe, tudo começa pela escolha do terreno. Mas pastor, não é a igreja de Cristo? Sim, é verdade. Mas você pode concluir que às vezes você pode fazer uma escolha errada. Tu pensa que está sendo uma bênção e tu está construindo em cima do banhado, por exemplo. Aparentemente vai ficar bonito, uma mansão espiritual. Só glória, só aleluia. Não tem tratamento. Se o território estiver errado, o tempo vai mostrar os erros que nós cometemos. Nós precisamos algo genuíno, irmãos. Nós precisamos. Sabe, essa semana nós estava conversando com um casal. E ele estava me contando como é que ele se movimenta lá na sua igreja. E ele me dizia: olha, na segunda-feira é o culto da revelação. Cara, lota de gente. Tem gente que fica por lá de fora. E o pastor não deixa ninguém sair sem ser revelado. Mas no dia do culto de oração tem 7 ou 8 pessoas no máximo. O que fundamenta de verdade a caminhada cristã desses irmãos? De verdade. Cada pastor vive na sua revelação, amém, irmãos? Não estou aqui para fazer um comparativo. Mas nós precisamos entender que se o solo estiver contaminado, a família toda entra em apostasia, sem saber, ao menos, que está sendo enganado, porque a maioria das pessoas tem um coração bom. Agora vamos imaginar que não seja uma casa, vamos imaginar algo maior, que seja um prédio, 12 andares,
estou falando aqui de ministério, amém, irmãos? Eu quero fazer a obra. Eu quero fazer a obra de Deus. Ok, então você quer construir um prédio, algo maior. Eu quero subir alguns andares, eu quero enxergar um pouco mais. E aí então, o que eu preciso fazer para construir um ministério? O terreno já tem que ser escolhido de uma maneira mais criteriosa. Não é qualquer pessoa que pode fazer a fundação. Você precisa saber que mesmo quando encontrar a rocha, você precisa saber que não somente ela tem que tocar na rocha, mas ela tem que gerar fundação para sustentar algo maior. Porque um prédio tem muitas pessoas que dependem daquilo que você constrói. Eu vejo muita gente querendo construir um prédio da mesma maneira que constrói uma caminhada cristã rasa. Rasa. Sem fundação. Mas eu quero fazer a obra. A obra de Deus não é brinquedo na mão de meninos. Ela precisa ser fundamentada em Jesus. Se ela não for fundamentada em Jesus, ela vai cair. E nós sabemos, o mundo já diz aí fora, quanto maior é o prédio, maior é o tombo. Quanto mais alto aquilo que a gente constrói em cima de uma fundação errada, maior é o tombo. Porque nós estamos sujeitos ao quê? Aos vários intempéries, várias fundações, terremotos, chuva, vento. Um ministério precisa ter uma conexão muito sólida. É por isso que quem quer fundar um ministério, ele precisa ter comprometimento. Ele não pode ser apenas envolvimento. Porque uma base para um prédio, ela precisa ter algo maior. Sustentação. Isso é gerado somente na oração, na unidade, na graça, no entendimento, na revelação, na entrega, na renúncia. Satanás é o nosso adversário. E ele quer nos destruir. Mas Deus é o nosso amigo, é o nosso general. Ele proporciona para que às vezes as nossas casas caiam, para que a gente venha construir de maneira correta. Não é vergonhoso admitirmos que precisamos de consolidação cristã. Não é vergonhoso. Nós temos falado nesses dias. Semana passada nós começamos a conversar na nossa reunião com os pastores e achamos que nós precisamos de verdade de discipulado. A igreja ela precisa de discipulado. Então nós vamos reunir alguns irmãos e nós vamos começar a discipular os irmãos com um fundamento bíblico. Ah, mas eu já estou há 30 anos na igreja, irmãos. Tem gente com 30 anos de igreja que não sabe absolutamente nada da Bíblia. Ou se sabe a parte superficial. Obviamente que tem muitos irmãos que têm para ensinar. Então esses irmãos... Mas não é vergonhoso. O grande problema é que nós lidamos aqui com uma situação de orgulho. E quando o orgulho entra em ação, nós não conseguimos entender que é Deus que está fazendo. Então, nossa ótica é o nosso adversário. Então, as mazelas não são sufocadas. E o nosso inimigo usa contra nós mesmos. Quando Jesus chamou os apóstolos,
para andar com Ele, a primeira coisa que Ele quis fazer é fortalecê-los. O andar junto faz com que as escolhas erradas sejam arrumadas, então as escolhas possam então ser revistas. Nós erramos às vezes, mas não podemos rever? Podemos rever. Eu não vejo nenhum problema. Tenho falado às vezes, irmãos, o grande problema não é tu voltar atrás daquilo que você começou errado. O grande problema é você não voltar atrás e não admitir que está precisando voltar atrás. Jeremias capítulo 18, ele nos fala sobre isso. Quando ele diz: olha, filho meu, desce à casa do oleiro. Olha como ele faz. E muitas vezes o vaso precisa ser quebrado, ele precisa se começar de novo, assim a casa espiritual. Caso contrário, nós andaremos que nem um trem desgovernado, onde as locomotivas estão de atrás e a máquina continua puxando. E sabe o que acontece? As pessoas que estão nas paradas, precisando fazer uma viagem espiritual, ficam esperando. Elas não conseguem, porque está desgovernado. E as estações que deveriam levar para algum destino passam despercebidos. Pior, que os vagões são aqueles que andam de atrás, mas as que estão à frente são os líderes. Os líderes têm uma responsabilidade de construir algo espiritual, caso contrário, irmãos, pelas pisaduras nós fomos sarados. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Nós precisamos evitar os danos quando nós investimos um pouco mais de tempo nas fundações. Então nós saberemos que não encontraremos o dano rapidamente, porque o dano ele acontece quando a fundação está errada. Nós sabemos disso. Fazer o certo é o certo. E às vezes precisa desconstruir, que é pior de tudo. Eu vou dar um exemplo. Nós às vezes congregamos 10, 15, 20 anos num lugar. E aí você vem para uma evan que é nada comportado, a gente se movimenta assim desse jeito. E aí você estava acostumado num formato de culto. Como você faz isso? Nós estamos conversando esse dia, eu e a irmã, sobre isso. Como você faz para desconstruir sobre isso? Como você faz para você se movimentar, então, tu perceber que tu precisa de oração, precisa de entrega, de renúncia, de fortalecimento, de unidade, de humildade, sem as plataformas. E a maioria das vezes nós temos que se jogar no chão, se colocar em arrependimento, pedir perdão, fazer coisas que nós não fazíamos. E a gente vê os frutos, devagarzinho a gente vai vendo os frutos aqui e lá, sabe? Nós estávamos aqui, semana aqui, sobre os casais aqui, fazendo ensaio para os casamentos. E assim eles não deixam a gente sem chorar um pouquinho, porque eles contam umas coisas assim muito tremendas. Deus fez isso, fez aquilo. E a gente continua pregando a palavra. Mas a gente vê que quando a gente começa a fundamentar algo na base,
algo sólido, lar. Sabe, tem tantas famílias se despedaçando, casais se separando, adultério e tudo quanto é lado, na casa de pastores. Porque não foi fundamentado em Jesus, não foi fundamentado na rocha. Então o dano é maior. Você sabe por quê? Que quanto maior é o tamanho da rachadura, da brecha, maior a quantidade de invasores. E nós sabemos que no inferno tem hierarquia também. Sabia disso? Tem demônios que vêm para incomodar, e a gente vê todo dia. Tem aqueles que vêm para cansar, que não quer matar o cristão, quer deixar ele cansado. Hoje não vou no culto, estou cansado, né? Vem para cansar, está sempre cansado. Tem aqueles que vêm para matar, para destruir. Enfim, tem para todo gosto, mas só dá desgosto. Reconstruir, Ele não dá uma proteção para que nós não venhamos ter um fim caótico. Mas, Senhor, em Teu nome, eu orei para tantas pessoas, expulsei demônios e fiz a Tua obra. E o Senhor vai dizer: afaste de mim, porque eu não te conheço. Do que serve uma casa de uma boa pintura, de uma boa cobertura, se dentro dela está tudo desarrumado, porque está cheio de brechas, cheio de rachadura, algo aparente. Nós precisamos entender que nós somos templo do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui de construção, irmãos, mas eu preciso que você traga para o espiritual. Traz para você, como se fosse a tua casa espiritual. Que tudo que eu estivesse falando aqui, trouxesse para dentro de ti. Nós somos templo do Espírito Santo. Podemos viver sem entender, a vida inteira sem entender o Espírito Santo. Mas nós podemos fazer o certo. Se nós observarmos o dano do errado, então nós buscamos forças para realizar aquilo que precisa ser feito, não aquilo que nós queremos. Aquilo que precisa ser feito. A nossa vontade da carne, num dia quente de verão, não é destruir uma parte da casa que está caída, é ficar dormindo, ou ir para o balneário, construir algo espiritual, irmãos, é gerado com lágrima, fazer a massa, é gerado com jejum, com oração, com entrega. Sempre haverá uma resposta do Senhor. Nós não podemos ficar na zona de questionamento. Nós precisamos entrar na linha da obediência. Porque a casa espiritual, irmãos, existe um manual, aleluia. Nós temos um manual, nós podemos começar do jeito certo. Se nós não olharmos para o manual, nós vamos fazer do jeito errado. Nós podemos construir uma casa sem projeto, né, Giovanni? Podemos, né? Mas com projeto é melhor, não é? Você sabe por quê? Porque Deus resolveu todos os problemas no projeto.
Ele mandou Jesus, aleluia, para parar as arestas daquilo que estava, o homem continuava insistindo e teimando, para fazer do seu jeito, ir para a igreja, e fazer do mesmo jeito que o romano, o fariseu, o filisteu, o saduceu, enfim. Aí o Senhor mandou Jesus para fazer a segunda parte do manual, dizendo assim: bom, agora eu vou te ensinar o resto que você precisa. Sabe, o projeto de Deus é perfeito, irmãos. Se você olhar para a pessoa que está do teu lado, ela é projeto de Deus. Ela foi o projeto que Deus deu. E o projeto de Deus não é imperfeito, irmão. É perfeito. Nós só precisamos entender o processo e modificar passo a passo para que o perfeito entre em nós. A maioria das coisas nós queremos fazer pular do primeiro para o quinto estágio. Não queremos fazer o passo a passo. Sabe aquele tutorial que a gente vê na internet? Faz isso, faz aquilo outro e aquilo outro. Primeiro a semente, depois a erva, depois a espiga, depois a nova semente. Porque está escrito no manual. Então essa é a forma de fazer a fundação em Cristo. Alguns irmãos dizem: ah, mas eu está tudo bem com Jesus e até eu dizimo. Eu me pego a rir, eu digo: Deus. As pessoas querem compensar os seus pecados pagando. Não é assim que Deus faz. Quem gostaria de entrar dentro de uma casa caindo? Eu vou convidar você para tomar um café, mas pode cair a qualquer hora. Você gostaria? Se eu te fizesse convite, Elias, olha, vou te tomar para tomar um café às 5, mas eu vou te avisar, pode cair de uma hora para outra, e eu moro no segundo andar. Tu iria? Sabe, irmãos, não podemos entrar em barco furado. Nós precisamos consultar o Senhor. Até um ímpio sabe que o errado é errado. Sabe, eu me lembro uma cena muito forte. Tem um filme muito tremendo. Chama-se A Lista de Schindler. Alguém já viu? A Lista de Schindler, ela tem várias lições. De compaixão, de entrega, de coisas que deveria fazer e não fez, e que tinha que fazer para fazer, enfim. Mas tem um momento muito tremendo que eu me lembrei quando eu estava escrevendo essa palavra, sexta-feira na sala de oração. Estava sendo construída uma base no gueto, e dentro dos alemães, eles tinham chamado uma engenheira judia. E de repente, houve uma confusão ali, e a engenheira é presa e levada até o comandante ali. A engenheira disse: está tudo errado. A engenheira disse: está tudo errado, tem que destruir tudo e começar tudo de novo, a base está errada. E o general pega e diz: ei, pega ela, mata ela. Aí o cara vai lá e assassina a mulher. Depois ele diz assim, depois para as pessoas ali, o alemão diz assim: faz tudo o que ela disse agora, destrói tudo e faz como ela falou.
Até um ímpio reconhece o errado que é errado, irmãos. Aquele alemão mandou matar a mulher que falou a verdade, mas ele sabia que ela estava certa. Um demônio estava nele, mas ele sabia que a casa ia cair a qualquer momento. Então ele mandou destruir antes de as paredes serem construídas. Jesus, quando foi julgado por Pilatos, disse: não há crime algum nesse homem. Deus teve que usar um ímpio. Meu Deus. Deus teve que usar um ímpio para mostrar à humanidade o Cordeiro perfeito. Quem está disposto a construir a sua casa espiritual? Ageu capítulo 2, versículo 9, diz: a glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E é neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Como nós vamos construir a nossa casa espiritual, se nós não entendemos que os fundamentos são através da sua palavra? Às vezes nós estamos em zona de risco e não entendemos isso. Quando uma casa é construída no lugar errado, a defesa civil, ela vai lá e dá um alerta: olha, a minha recomendação é que você saia, porque a tua casa pode cair. Talvez essa noite o Espírito Santo esteja falando com você para a sua própria defesa. Ou talvez você está precisando de uma instrução do céu, e ela vai dizer que sabe, mas não sabe, porque a instrução do homem, da sua alma, pensa que sabe, mas na verdade não sabe. Mas quando vem do Espírito, a gente sabe que é dele. Nós não podemos insistir em cima de uma base errada. Como nós fomos tirados da zona de risco, certamente o Senhor sempre nos leva para um lugar melhor. Até o homem do governo faz isso às vezes. A Gabi, na sala de oração sexta-feira, disse assim: nós precisamos ser jardim particular do Senhor. E quando nós construímos no jardim particular do Senhor, não tem risco nenhum, irmãos. Tem rocha, tem ambiente, tem tudo que nós precisamos. Tem alimento. O preço já foi pago. Já está tudo pago, irmãos. O que nós precisamos só é obedecer. João 14: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. A casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar. Se eu for preparar um lugar, virei outra vez. Eu vos tomarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Como se constrói um lugar como esse? Nós não podemos esquecer que a abertura de brechas sempre é oriunda de uma base ruim. Sempre. Se preciso for, Deus ordena: desconstrua. Desconstrua.
Comece de novo, entra na obediência. Desfrute da presença do noivo. Peça a orientação do Espírito Santo. Marque o teu coração como um terreno bom. Prepare ele para que o Senhor saiba que você vai procurar a rocha incessantemente. E a rocha é o começo de tudo. Só assim você se sentirá seguro. Só assim você se sentirá seguro. A rocha é Jesus, irmãos. Quando o Senhor falou para Pedro que sobre aquela pedra, que era Ele mesmo, iria construir a sua igreja, Ele estava dizendo: não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que a igreja do Senhor vai se movimentar. A minha igreja será fundamentada sobre a rocha. Aleluia. Em que base você tem construído a tua caminhada cristã? Talvez alguns irmãos que vejam essa mensagem na internet possam, quem sabe, meditar nisso. Meditar de verdade. O choro pode durar uma noite, diz a palavra do Senhor. Não foi? Mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Ela virá se nós construirmos no lugar certo. Senão nós vamos ficar a vida inteira chorando, noite após noite. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a alegria venha pela manhã. Por isso que nós precisamos, de verdade, de uma casa espiritual, jardim fechado, fonte selada. Aleluia. Queria te convidar para você ficar de pé nessa noite. Mas ficar de pé de verdade. Como se estivesse diante do Senhor e precisando conversar com Ele. Existe um reparador de brechas. Existe aquele que sabe o que precisa ser feito. Se você precisa voltar para o original, ser restaurado, se você precisa ser desconstruído, o Senhor o sabe. Nessa noite o Espírito Santo quer te levar neste lugar, diante da sua palavra, diante da sua grandeza. Aleluia. Existem algumas coisas que nenhum homem pode resolver. Pode ser o melhor médico do mundo, como falou a Juliana nessa noite aqui. O melhor psicólogo, o melhor psiquiatra, o melhor patrão, o melhor pastor, o melhor amigo, o melhor pai, a melhor mãe. Só existe um jeito de nós construirmos uma casa espiritual, é quando nós decidimos, aleluia,
quem é que nos fundamenta a nossa caminhada cristã. Aleluia. Aleluia. É preciso que você converse com o papai nessa noite. É preciso que você volte para casa nessa noite, procurando dentro do teu interior aquilo que você permitiu construir em cima de algo não sólido. Talvez você tenha que nessa noite fazer um convite ao Senhor. Senhor, me mostra a pedra, onde está? Aleluia. Senhor, nós não queremos construir sobre areia, Senhor. Nós não queremos construir, Senhor. Aleluia. Algo que o Senhor já derrotou na cruz, Senhor. Aleluia. Em Ti nós somos mais que vencedores, Senhor. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, a buscar com excelência a nossa caminhada cristã, Senhor. Destinos são mudados, Senhor, quando decisões são tomadas. Aleluia. 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 Talvez nós precisamos cerrar os nossos lábios, Senhor, e abrir os nossos ouvidos, Senhor. Talvez seja isso, Senhor. Aleluia. Fale com Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia. Santo é, Senhor. Aleluia. No céu abaixado. Tua glória se manifeste em nosso meio, Senhor. Aonde está a Tua presença, nós somos curados, Senhor. Depressão não pode vencer, aleluia. Onde que está no jardim, Senhor? Tudo que precisamos. Aleluia. Nos dá coragem, Senhor. Aleluia. De construir algo eterno, Senhor. Nós temos contigo, Senhor. Toque em
sobre tua palavra, Senhor. As redes são lançadas. Aleluia. É a tua palavra, Senhor. Aleluia. O Espírito Santo possa ser aquele que vem convencer a sua vida. Se você tem uma caminhada cristã frustrada e não tem tido experiências com o Senhor, talvez hoje, nessa noite, o Senhor possa dar essa resposta. Talvez o teu nível de renúncia tenha sido tão pequeno. Que você não conseguiu enxergar o terreno. Aleluia. E você teve pressa de construir. Aleluia. Obrigado, Deus Espírito. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelos corações que dispuseram, Senhor, a receber a semente que nunca acaba, Senhor. Encharca, Jesus, que nessa semana os teus filhos, Senhor, consigam ser encharcados da tua palavra, Senhor, e o teu nome seja levantado, Senhor. Aleluia. Entre os lários. Aleluia. Obrigado, Senhor. Se você entendeu como verdade, aplauda Jesus nessa noite. Tem coisas, irmãos, que às vezes nós precisamos ir um pouquinho mais fundo. Amém? Um pouquinho mais. Amém? Glória a Deus.